ser o que sou, sempre vou cantar louvor ao Senhor. Tu que sondas nosso coração, Tu que sabes o que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou vocacionado da comunidade católica Novo Ardor e hoje eu venho trazer Novo Ardor em forma de música. Esse mês nós vamos falar um pouquinho sobre Santo Antônio, que é um dos nossos baluartes. Eu não tenho uma imagem de Santo Antônio, mas eu trouxe aqui a da Sagrada Família e de qualquer forma é algo que nos lembra os milagres, né? O Menino Jesus e Santo Antônio tinham uma ligação muito forte com ele. E nesse vídeo, antes de começá-lo inclusive, eu gostaria de lembrar você a se inscrever no nosso canal, dar um like, ver todos os nossos conteúdos, porque muitas coisas estão sendo postadas aqui no nosso canal, todas as nossas lives do Instagram são postadas aqui, tem o Partilhando com o Espírito Santo, tem o Papo do Papa, então desde já vá aproveitando aí os conteúdos do nosso canal. E você que gosta de música e de formação, já fique por aqui, porque é esse o intuito do vídeo. Então, como eu ia dizendo para vocês, nós vamos falar um pouco sobre Santo Antônio e hoje nesse vídeo eu quero falar sobre alguns dos milagres que ele realizou. Santo Antônio, ele nasceu lá no ano de mais ou menos de 1195 em Lisboa, né? Só que a gente celebra aqui a festa dele no Brasil no dia 13 de junho. Eu não vou falar muito da vida dele porque esse vai ser assunto para outros vídeos. Então vou logo focar nos milagres. Eu gostaria de começar com o Sermão aos Peixes. É um milagre que eu gosto muito, inclusive. É algo que nos leva a pensar sobre a nossa escuta com relação àquilo que Deus tem a nos falar. Muitas vezes nós queremos sinais muito grandes e nem sempre Deus vai nos conceder isso. Mas na vida deste grande santo foi algo que foi realizado justamente para converter várias pessoas. Ele estava na cidade de Rimini, e lá muitos hereges dominavam aquela cidade na época, e ele foi resolver lá pregar, subir no púlpito e falar um pouco do evangelho. Só que eles não quiseram saber, eles todos fugiram, correram, enfim, eles não deram muita atenção para o que ele estava falando. E aí ele virou e falou assim, não que ele falou dessa mesma forma, né? Mas eu acho que ele pensou dessa forma, já que vocês não vão me escutar, vou falar aos peixes. Então ele se virou ao rio, foi falar da palavra, né? Falar de Deus para os peixes. E aí vários peixes subiram e colocaram a cabeça para fora do rio e se colocaram em posição de escuta. E aí os hereges olhando aquilo ficaram surpresos, foram lá ver e milhares deles se converteram a partir daquele milagre de Santo Antônio. E isso é algo que a gente deve pensar de fato, né? Se a gente não quer escutar a palavra de Deus, a quem queira, mesmo que sejam os peixes, mesmo que seja o resto dos animais, mas de alguma forma Deus vai falar para alguém. E se você não escutar, a graça passa. Um desses milagres é justamente com relação à bilocação. E aí se passa no seguinte. Um rapaz foi assassinado perto da casa de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio. Os assassinos levaram o corpo para o quintal de Martinho e ali o enterraram sem que o proprietário do terreno soubesse. Mais tarde, foi descoberto pela justiça daquele tempo o corpo na casa do pai de Santo Antônio. E aí ele foi acusado pelo crime. E diante desses indícios bem graves, ele ficou preso 15 meses e depois ele estava sendo julgado e seria condenado à morte com certeza. Justamente a morte daquele tempo para esse tipo de crime era a forca. E aí Santo Antônio misteriosamente foi avisado pela morte do pai e ele foi imediatamente pedir ao guardião do convento que deixasse se assentar de Pádua por um instante. E aí
assim que ele foi autorizado, ele misteriosamente também se viu transportado num instante a Lisboa e foi indo direto ao tribunal. E aí ele beijou a mão do pai dele em sinal de respeito e tomou a defesa dele. Daí os juízes ficaram impressionados, aquela coisa toda, e com a segurança com que ele falava, mas eles não se convenciam dessa inocência, porque eram muitas provas que tinham para condenar o pai de Santo Antônio. E aí eles ficavam surpresos, muito surpresos com aquela segurança que Santo Antônio falava, mas eram muitas as evidências que tinham contra ele, né? Mesmo assim, Santo Antônio falou que ele queria falar com a vítima, ele queria o depoimento da vítima. E aí os assistentes lá, surpresos com a estranha proposta, começaram a rir. Mas Santo Antônio insistiu, e aí os juízes, levados por essa curiosidade, eles consentiram que eles chamassem o morto como testemunha para essa defesa. E aí, chegando na sepultura do falecido, o Santo Antônio ordenou para que abrissem a cova, e ele chamou o cadáver em voz alta. Daí o morto se levantou, como se ele estivesse vivo de fato, e ele respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente, o pai de Santo Antônio era inocente. Em seguida, ele deitou-se na sepultura. E aí o pessoal ficou todo surpreso com aquilo que tinha acontecido, e depois disso tudo que ele provou a inocência, ele voltou para um convento também de forma misteriosa. Um outro milagre muito interessante que eu gostaria de falar é justamente algumas vezes em que Jesus apareceu para ele. Né? Santo Antônio, na imagem mais conhecida que a gente vê dele, ele é visto com o menino Jesus no colo, justamente porque ele tinha uma relação muito íntima com Jesus, com o menino Jesus. E uma dessas aparições bem interessantes que eu acho, aconteceu o seguinte: certa vez ele estava precisando de alojamento em Pádua, e o senhor nobre da família dos Cordes de Campos a Piero teve a honra de acolher ele na casa dele. E aí uma noite, Santo Antônio estava no quarto dele, e aí de fora dava para ver na janela uns raios de luz meio que na direção dos braços de Santo Antônio. E milagrosamente apareceu o menino Jesus realmente visível nos braços dele, né? Esse nobre senhor, ele viu o menino Jesus sendo segurado por Santo Antônio. E aí ele viu e o menino parecia triste, e Santo Antônio estava meio que consolando ele por todas as fadigas sofridas. E aí, enquanto esse rapaz observava, esse nobre senhor observava, o menino ainda sumiu, desapareceu. E aí, saindo de êxtase, Santo Antônio deixou o quarto e se dirigiu ao dono da casa, dizendo que sabia que ele tinha visto aquela cena toda e que ele não revelasse o que tinha visto. Daí o Senhor cumpriu essa palavra, e só foi revelado isso depois da morte de Santo Antônio. E essa história tocava muito esse rapaz que viu esse nobre senhor. Todas as vezes que ele falava, ele se debulhava em lágrimas. Um outro milagre muito interessante de Santo Antônio é de um jumento que se curvou perante a Eucaristia. Durante uma pregação, cujo tema era a Eucaristia, ele estava lá pregando e de repente levantou-se um homem e falou o seguinte: eu só vou acreditar que Cristo está realmente presente na Eucaristia quando o meu jumento se curvar ao corpo de Cristo, a Eucaristia, essa hóstia, enfim. Daí o santo aceitou esse desafio e deixaram o jumento mais ou menos uns 3 dias sem comer. E aí, depois de alguns dias, Santo Antônio chegou lá com a hóstia exposta, e o dono desse jumento colocou também uma pilha de feno, né, de grama para esse jumento comer. O jumento olhou para um lado e para o outro, ele não estava nem conseguindo andar mais ou menos de tanta fome. Ele olhou para a Eucaristia e olhou para a grama e decidiu se curvar perante a Eucaristia. Ele não comeu a grama. E esse milagre é muito interessante de se ver, porque nós muitas vezes duvidamos dessa presença real, né? Tantas provas se dão, inclusive o jumento se curva para a Eucaristia, e nós, humanos dotados de inteligência, não temos essa fé toda. Um outro milagre interessante de Santo Antônio que eu gostaria de falar é justamente sobre o controle que ele tinha no tempo, né? Inclusive, numa dessas ocasiões foi bem visível isso. No dia festivo, lá em Limoges, Santo Antônio pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Só que, como tinha muita gente para vê-lo pregar, não cabia esse povo todo dentro da igreja. Era muita gente junta, enfim, não ia caber. Daí ele decidiu pregar numa praça pública, né, a céu aberto. Daí o pessoal se juntou, se sentou para ouvir ele pregando, e o céu começou a ficar nublado, vários trovões anunciando a chuva. Enfim, o pessoal começou a ficar assustado e quis ir para casa. Daí Santo Antônio falou, em voz alta, que era para eles ficarem tranquilos, porque de forma alguma aquela chuva ia chegar neles.
E de fato, durante todo o espaço estava chovendo, só não dentro daquela praça onde estavam as pessoas, né, naquele delimitado espaço, a chuva não caiu e ele terminou a pregação e todo mundo foi para casa sequinho, bonitinho. Um outro milagre que eu acho muito interessante também de se falar é de um moço que foi se confessar com ele e ele disse que tinha chutado a mãe. E aí Santo Antônio falou para ele que um pecado daquele era tão terrível que ele tinha que cortar o pé. Só que ele falou meio que brincando. E o rapaz, na inocência, cortou de fato o pé com o machado. Daí Santo Antônio, depois ficou sabendo dessa situação, ele foi lá, rezou no pé dele e de uma forma milagrosa o pé se soldou novamente na canela do cara. Então, pessoal, esses foram alguns dos milagres de Santo Antônio, não foram todos, é claro, porque foram vários milagres, mas é um vídeo bem interessante e é justamente sobre isso que a música que eu vou cantar vai falar. O nome da música é Realiza um Milagre em Mim. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes o que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Tu que sondas nosso coração, tu que sabes o que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. É isso, pessoal. E que como Santo Antônio nós consigamos ter um coração sempre atento aos milagres de Deus, um coração aberto para que Jesus realmente realize estes milagres que Ele quer em nós. Que nunca deixemos de confiar no nosso Deus. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida.